A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Autor Pedro Dong. Semana 2. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho do pai. Quinta-feira. Ler com oração. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Mateus 2:6. Formando príncipes para o reino de Deus. Agora chegamos a uma parte maravilhosa da história de Jacó, que começa assim. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Gênesis 37:2. O registro bíblico fala da história de Jacó, mas, na verdade, começa a contar a história de José. Isso acontece porque José é a extensão da história de Jacó. Até aqui, Deus havia preparado Jacó, que já havia passado por duas etapas muito fortes de transformação. Agora começa a etapa da maturidade, quando Deus prepara José, mostrando que ele é o aspecto reinante da vida de Jacó. A história de José começa a ser contada quando ele era um adolescente de 17 anos. Devemos dar atenção aos adolescentes. Eles são simples e amam a palavra, por isso trazem tanta vitalidade à igreja. Entretanto, se não cuidarmos deles adequadamente, ao chegar aos 17 anos, poderão se distrair com muitas coisas que antes nada significavam para eles. Devemos cuidar bem dessa faixa etária, pois nessa fase eles tomarão decisões importantes. Se nesse momento eles não tiverem a orientação adequada, podemos perdê-los para o mundo. Vamos ajudá-los a ir ao SEAP, a escola preparatória de príncipes, e não deixar que se afundem no mundo. Recomendamos aos jovens dessa faixa etária que, terminado o ensino médio, façam pelo menos 6 meses de SEAP. Esse período os ajudará, primeiramente, a sair do conforto do lar e experimentar outro ritmo de vida, uma vida com mais restrição e disciplina. Além disso, no SEAP nossos jovens são preparados para ser reis. Eles devem entender que estão no meio de uma luta de reinos. Nesse período de 6 meses, muitos ouvem o chamamento do Senhor e decidem tornar-se missionários para ser enviados a outros países e continentes, a fim de pregar o Evangelho do Reino. Outros podem escolher continuar seus estudos no ensino superior, o que também encorajamos a fazer. No entanto, não devem ir para a faculdade imaturos e sem treinamento, mas antes devem passar pelo SEAP, para não serem engolidos pelo mundo universitário. O ambiente universitário também tem ideologias e filosofias nocivas que podem danificar qualquer jovem. Não queremos perder alguém que Deus cultivou por tanto tempo. Pelo contrário, precisamos incentivar esses jovens a continuar lutando pelo reino de Deus no ambiente universitário. Se optarem por prosseguir seus estudos, que façam isso bem e não de maneira relaxada. Graças ao Senhor, em muitas cidades universitárias, há também igrejas fortes, que podem proporcionar moradia nas casas de capitães aos jovens que saem de suas cidades para estudar, sendo guardados em um ambiente saudável. Eles podem estudar e continuar servindo ao Senhor. Além disso, nessa faixa etária, começa a preocupação quanto a ter um cônjuge. Embora entendamos que nessa idade não é adequado pensar nisso, também queremos auxiliar nossos jovens nesse aspecto. O ideal é que isso aconteça de modo saudável e que escolham um cônjuge com o mesmo objetivo de servir ao Senhor. Por isso é importante não se precipitar, mas focar
em servir ao Senhor, confiando que Deus lhes preparará o cônjuge adequado. Escolher errado nesse momento pode complicar todo o seu futuro espiritual. Portanto, confiemos no Senhor. José, aos 17 anos, apacentava o rebanho de seu pai junto a seus irmãos. Apacentar ovelhas é um requisito primordial de alguém que deseja ser útil ao Senhor em sua obra. Deus ama as pessoas e nós também precisamos amar o que Deus ama. Humanamente falando, é complicado lidar com pessoas porque há muitas opiniões, muitos problemas, muita dor de cabeça. Mas para servir ao Senhor, precisamos aprender a lidar com pessoas. A todo aquele que quer ser útil a Deus, será encarregada a responsabilidade de cuidar de pessoas. Temos ouvido muito sobre reinar com o Senhor, mas o que de fato é reinar? Talvez nosso entendimento esteja baseado em reis com muitos privilégios e autoridade para punir à vontade qualquer pessoa, mas essa ideia nada tem a ver com o reino de Deus. Quando falamos de governar as nações no reino milenar, nós nos referimos a cuidar de pessoas. Portanto, se queremos reinar com o Senhor, devemos aprender a lidar com pessoas. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.